Todos, sou o professor João Felipe e vamos dar início ao nosso segundo módulo do curso de infecções respiratórias agudas, né? Então, nesse módulo, nós vamos começar a falar de alguns vírus, né, que estão envolvidos nesses processos de infecções agudas do sistema respiratório, né? Então, vamos ter dois momentos, duas aulas, onde vamos dividir, falar de alguns vírus hoje e falar dos outros vírus na próxima aula. Então, o trato respiratório pode ser infectado por vários grupos de vírus diferentes, que produzem síndromes respiratórias com variados graus de gravidade, né, de quadros respiratórios bem leves, que atingem apenas o trato respiratório superior, ou também doenças que atingem o trato respiratório inferior, que na maioria dos casos são mais graves, né? Essas infecções elas são as principais causas de morbidade, hospitalização e morte em todo o mundo desde o século XX, né? Então, como eu falei, ela pode afetar tanto o trato respiratório superior quanto inferior, e a consequência primária é um processo que diminui o calibre, né, das vias respiratórias, diminui o calibre da laringe, da traqueia, dos brônquios, bronquíolos, dificultando a passagem de ar, né, e podendo levar à obstrução dessas vias aéreas. Então, nesse slide a gente pode ver assim, os principais grupos de vírus causadores dessas infecções respiratórias agudas que vamos abordar durante o curso. São os vírus influenza, que são os mais conhecidos, né? Os coronavírus, que não eram tão conhecidos, mas atualmente também são bem conhecidos. Vamos falar também do vírus sincicial respiratório, parainfluenza, metapneumovírus humano, adenovírus e o bucavírus humano. Esses grupos de vírus são os principais grupos causadores de infecções respiratórias agudas, que atuam especificamente sobre o sistema respiratório. Mas existem alguns outros vírus, como o vírus do herpes simples, o herpes tipo 6, o vírus do varicela zoster, até o sarampo, que causam infecções sistêmicas em todo o organismo, que podem cursar com processos danosos ao sistema respiratório, tá? Mas esses outros vírus a gente não vai abordar. Vamos focar nos vírus que eu estou mostrando aqui para vocês. Então vamos começar com o vírus influenza, que é o mais conhecido e que já causou algumas pandemias durante os últimos 200 anos. Tá? O termo influenza vem da palavra do latim influentia, que é o mesmo que influência, né? Então, antes de a gente se conhecer bem o vírus, como é que a doença era causada, lá no século V se achava que a doença ela era a influência das estrelas, né? Ela era a influência dos céus, uma vez que ela aparecia sazonalmente em determinados períodos do ano. Então, a primeira pandemia de influenza, existe registros, né, algumas descrições datados de 1580. O influenza ele é o causador da gripe, né, assim a gente considera ele como causador da gripe, né, que é uma doença respiratória contagiosa, altamente contagiosa, causada pelo vírus influenza, que pode causar uma doença leve a uma doença severa, que pode também chegar até o óbito. Tá? Os vírus influenza eles são vírus de RNA, pertencentes à subfamília Orthomyxoviridae, e a gente tem influenza vírus do tipo A, B, C e também D, mas os vírus tipo D normalmente não causam doenças em humanos. O vírus influenza A ele é o mais virulento desses três tipos de vírus influenza, ele é mais agressivo. Tá? Ele é capaz de infectar tanto humanos como também animais, como patos, frangos, porcos, baleias e cavalos. Esse vírus ele acaba tendo um ciclo que a gente chama de ciclo zoonótico, onde o vírus ele infecta e é transmitido entre os humanos, mas ele também pode ser transmitido entre animais de espécies diferentes, então do humano para o porco, do porco para o humano,
de frango para porco, entre espécies diferentes. E a gente chama isso de zoonótico, tá? E esse é o tipo de influenza que é a principal causa das pandemias mundiais de gripe, tá? E a gente vai entender mais para frente um pouquinho melhor por que é que isso acontece. Então, o vírus influenza A, ele tem, na verdade, os influenza eles têm duas proteínas de superfície, né? Que são muito importantes, que são a hemaglutinina e a neuraminidase. Vou falar um pouquinho melhor sobre o que elas são e para que elas servem. E vejam que tanto a hemaglutinina, ela tem vários subtipos de hemaglutinina, da 1 a 16, e a neuraminidase também tem vários subtipos. E aí cada subtipo desse ele vai estar mais presente na espécie humana, nos porcos, nas aves, né, nos equinos, nas focas. Então vejam que eles têm uma distribuição diferente entre as espécies. Tá? Então, os reservatórios naturais de influenza A são os pássaros aquáticos migratórios, né, aqueles patos selvagens que vêm dos Estados Unidos, da Europa e passam aqui pelo Brasil. A gente tem alguns pontos de parada desses patos, dessas aves, como a cidade de Galinhos, no Rio Grande do Norte, Fernando de Noronha, dentre outras cidades ao longo do nosso país, onde esses patos vêm da Europa, dos Estados Unidos, né? Eles são migratórios, então eles vêm e depois eles vão embora em determinadas épocas do ano. Tá? E aí esse influenza ele vai estar infectando tanto humanos quanto aves, que podem ser aves selvagens, como esses pássaros migratórios, mas também aves domésticas, como os frangos, que são produzidos nas fazendas produtoras de frango para comercialização, e também podem infectar porcos, cavalos, cachorros, mamíferos aquáticos, como focas, baleias, dentre outros mamíferos. Já os vírus de influenza do tipo B, eles infectam exclusivamente humanos, tá? Sem infectar outras espécies. Eles são menos comuns, com menor incidência do que o influenza A, e não são divididos em subtipos como influenza A, é dividido em relação aos tipos de hemaglutinina e neuraminidase que possuem. Tá? Mas, através de análise de sequenciamento, eles apresentam diferenças no seu genoma e podem ser divididos em linhagens. As linhagens mais comuns que conhecemos são a linhagem Vitória e a Magata. Tá? O vírus da influenza B ele possui uma taxa de mutação que é 2 a 3 vezes menor que a influenza A. Então, ele sofre menos variação no seu genoma. Né? E isso faz com que ele tenha chances reduzidas de uma mudança de antígeno, como uma mudança na sua hemaglutinina ou na sua neuraminidase, né? Que é bem diferente do que acontece com a influenza A, que tem vários tipos em função de sua alta taxa de mutação. Tá? E aí faz com que o influenza B não tenha uma capacidade tão grande de causar uma epidemia ou uma pandemia. O vírus de influenza do tipo C ele infecta apenas humanos, ele é bem menos comum do que todos os outros tipos, né? E ele causa apenas gripe leve em crianças, é bem pouco estudado, inclusive. A estrutura viral do vírus influenza, né, é semelhante em todos os seus tipos, no tipo A, B, C e nos subtipos de A. Né? Eles têm um envelope viral, contendo 2 tipos principais de glicoproteínas, tá? E o núcleo contém um genoma de RNA que é segmentado, eles são vários pedacinhos de RNA, que são do tipo fita simples negativa, tá? Além de ter outras proteínas virais que servem para empacotar o vírus e proteger esse RNA. Então, nessa figura aqui, nós podemos ver a estrutura do vírus influenza, onde a gente tem o seu genoma de RNA, veja que é uma fita simples, são várias fitas simples, né? Então é uma fita simples segmentada, isso representa, essas fitinhas aqui representam, essas estruturas em forma de S representam o genoma de RNA segmentado em pedaços, que caracterizam os vírus influenza. Tá?
Então vejam que ele tem uma membrana em verde, né? E por fora ele tem as glicoproteínas que caracterizam esse vírus. Em verdinho nós temos a neuraminidase, que é um tetrâmero, né? E em laranja nós temos a hemaglutinina, que é um trímero. Tá? Então, a gente tem outras proteínas, como a proteína M2, que é um canal de íons, de transporte de íons. Tá? Temos as nucleoproteínas, que estão aqui ligadas ao RNA e servem para fazer com que esse RNA seja inserido no DNA da célula e ele possa ser transcrito, dentre outras proteínas. Tá? No caso do influenza do tipo A, essa neuraminidase e essa hemaglutinina, elas variam de tipos. Então, no influenza do tipo A, nós temos circulando, por exemplo, no Brasil, 2 tipos de influenza do tipo A. O H1N1, então é hemaglutinina 1 e neuraminidase 1. E temos também o influenza A do tipo H3N2. Então, ele tem a hemaglutinina do tipo 3 e a neuraminidase do tipo 2. Então, as glicoproteínas desses 2 subtipos de influenza A são diferentes. E o genoma também tem suas diferenças entre eles. Tá? O capsídeo do influenza, como eu já falei, né, o envelope, ele contém 2 glicoproteínas que são antigênicas, então são elas que geram a resposta imune do organismo, que são a hemaglutinina e a neuraminidase. Tá? Então, existem centenas dessas glicoproteínas para formar o capsídeo do vírus influenza. Tá? E o genoma ele codifica 11 proteínas. Ele codifica a hemaglutinina, a neuraminidase, as nucleoproteínas, que eu mostrei para vocês, né? M1, M2, NS1, NS2, a NEB, que é uma proteína para exportação nuclear, e além de outras proteínas que atuam durante o processo de replicação do vírus dentro das células. Tá? Em relação à hemaglutinina e neuraminidase, existem atualmente 16 subtipos de hemaglutinina e 9 subtipos de neuraminidase, tá? Mas apenas as hemaglutininas 1, 2 e 3 e neuraminidase 1 e 2 são comumente encontradas em casos de infecção humana. Então, nós temos normalmente o H1N1, o H3N2, existe também o H1N2 variante que é muito pouco comum, inclusive no ano de 2018 nós tivemos a identificação de um caso de H1N2 no estado do Rio Grande do Sul, de uma pessoa que trabalhava numa fazenda de porcos. Então, houve um processo que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, chamado de shift antigênico, onde a neuraminidase de um vírus influenza de porco foi trocada com a neuraminidase de um vírus influenza humano, e aí se formou um novo vírus, o H1N2. Tá? Isso é importante e preocupante, porque normalmente esses vírus novos nós não temos imunidade e a gente não sabe qual a virulência deles e eles podem acabar causando uma doença bastante grave que pode trazer o indivíduo ao óbito. Tá? Então, a hemaglutinina é uma lecitina que faz com que o vírus se ligue à célula-alvo e consiga entrar, né, dentro da célula. Então, a hemaglutinina serve para o vírus entrar na célula. E a neuraminidase está envolvida na saída do vírus da célula. Então, está envolvido na liberação dos vírus das células infectadas por clivagem dos açúcares que unem as partículas virais maduras. Tá? Então, tanto a hemaglutinina quanto a neuraminidase, elas podem ser alvo, e elas são alvo de algumas drogas que são utilizadas contra o vírus influenza. Em relação à influenza, nós temos aqui uma figura que mostra as principais epidemias já causadas por esses vírus, tá? Desde 1889, lá na Rússia, com o H2N2, em 1900, com o H3N8. Dessas, a maior de todas, até os dias atuais, foi a gripe espanhola, em 1918, né, que dizimou em torno de 50 milhões de pessoas
durou 3 anos e foi causada por um H1N1. Tá? A gripe asiática em 57 por um H2N2. Em Hong Kong, a emergência do H3N2. E mais recentemente, provavelmente muitos passaram e conhecem, já ouviram falar, da pandemia de H1N1 de 2009, que foi uma gripe suína. Tá? É um H1N1 onde a neuraminidase N1 foi proveniente de um porco, então a população não tinha imunidade contra esse H1N1, que era o H1N1 novo. É um H1N1 diferente desse H1N1 da gripe espanhola de 1918, bem mais virulento e com uma capacidade maior de transmissão. Tá? Então, em 2009 nós tivemos essa pandemia. Então, como eu falei, ele infecta diferentes espécies. Então, nós temos os subtipos de influenza humana, aviário e suíno, são os principais, né, e os que mais nos preocupam, por causa que causam uma quantidade de óbitos bem considerável. Tá? As formas de transmissão são por contato direto com indivíduos infectados, contato com objetos contaminados e pela inalação de aerosóis contendo vírus em ambientes em que a pessoa esteja e que tenha uma pessoa que esteja contaminada. A possibilidade de transmissão do influenza através de fluidos corporais é muito grande, né, através do ar, e com contato com animais é muito pequeno. A principal forma da gente destruir o vírus é com o uso de álcool 70, alvejante, detergente do tipo aldeído ou a base de quaternário de amônio. Os principais sintomas são, nos quadros mais leves, a congestão nas narinas, garganta inflamada, dor de garganta, tosse, fadiga, febre elevada, dor de cabeça, dor nas articulações. E aí pode também aparecer nos casos mais graves a deficiência respiratória, né, a dificuldade de respirar, com diminuição da saturação de oxigênio, e caracteriza o quadro de síndrome respiratória aguda grave, que precisa ser identificada de forma rápida, né, para poder fechar diagnóstico e iniciar tratamento, uma vez que o influenza tem um tratamento já estabelecido e bem que tem uma boa resposta. A influenza aviária é uma doença que afeta aves, causada por subtipos de influenza do tipo A. Tá? Esses vírus eles ocorrem naturalmente entre as aves aquáticas, selvagens de todo o mundo, e podem acabar infectando aves domésticas, além de outros animais. Então, existem 15 subtipos de vírus influenza que se conhecem por infectar aves. Né? Então, elas são um grande reservatório desses vírus, e como elas são migratórias, elas acabam espalhando esses vírus pelo mundo todo. Tá? A principal linhagem de influenza aviária, tá, é a H5N1, né, que já devastou milhares de fazendas produtoras de frangos pelo mundo todo, China, Brasil, Estados Unidos, Europa. Tá? E esse H5N1 ele também causa óbitos em humanos. A transmissão de aves para humanos ela não é tão fácil, mas quando ela acontece, os casos humanos eles são casos graves, né? E muitas vezes o paciente vem a óbito. O mais conhecido deles é o H5N1. Tá? Então, a transmissão pode ser pelas fezes, né, ou pela saliva das aves. Tá? E como eu falei, ela não é comumente transmitida para humanos. Mas quando há contaminação, isso normalmente acontece com as pessoas que manipulam essas aves, né? E normalmente os casos são graves. Então, aves aquáticas migratórias, especialmente os patos selvagens, eles podem não apresentar nenhum sintoma clínico, tá? O vírus acaba colonizando o intestino dessas aves e é eliminado nas fezes. E os porcos também podem ser infectados por esses influenza do tipo aviário, tá? E aí podem também acabar transmitindo esse vírus para os humanos. Aqui a gente tem uma imagem da gripe aviária que afetou os Estados Unidos, tá? Isso foi no ano de 2014, que matou 45 milhões de frangos, né? Então, foi confirmado em laboratório
em vários estados dos Estados Unidos, como a gente vê aqui, esses estados que estão marcados, tá? Em vermelho são os estados que foram afetados pelo H5N2, em amarelo o H5N8, e no Oregon e Washington e Idaho tinham os dois subtipos, né? Então, isso causou uma grande perda financeira, porque isso aconteceu em fazendas produtoras de frangos, né? E nesse caso aqui a gente não teve casos humanos, né? O influenza suíno é uma doença também respiratória dos porcos, né? E os principais tipos que afetam os suínos são o H1N1, H3N2 e o H1N2. Tá? Então aí a gente tem uma figura mostrando a influenza das aves, né, que podem interagir com os humanos e com os porcos. Né, e essa transmissão pode vir do porco para o humano e do humano para o humano, iniciando uma epidemia. Então, o vírus influenza está constantemente mudando, ele muta, o seu genoma ele muda muito rápido, e ele consegue se adaptar rapidamente e consegue se espalhar de forma bem rápida também. Tá? Os vírus influenza eles não possuem mecanismos de revisão e reparo no seu genoma, como, por exemplo, nossas células possuem. Quando uma célula humana vai se replicar, vai se dividir, o DNA é duplicado, e nesse processo, sempre que acontece um erro, ele é reparado. Tá? Nos vírus influenza, eles não têm esse mecanismo de reparo. Então, a sua composição genética ela muda muito rápido. Cada vez que o vírus vai se replicando, ele vai mudando. Né? E ao longo do tempo, esse acúmulo vai gerando e pode gerar um vírus novo. Tá? Então, nesse processo de modificação genética, a gente tem dois processos. O drift genético, onde existem trocas de nucleotídeos do RNA do vírus, e isso vai fazendo com que o vírus vá ficando diferente ao longo do tempo. E também tem o shift antigênico, que é quando a gente tem uma mudança muito grande no genoma do vírus por um processo de recombinação. Vou explicar para vocês melhor o que é isso no próximo slide. Então, na figura aqui de cima à esquerda, nós vemos dois vírus diferentes, né? Vemos um vírus dos porquinhos vermelhos em cima, que é o H3N2. Esse vírus ele vai replicando, vai se dividindo, e isso acaba gerando mutações. E a gente vê que nos porquinhos azuis, a gente vê que o genoma, na parte vermelha, ele tem um tracinho azulzinho, roxinho, né? E esse vírus vai causar infecção nos porquinhos vermelhos de novo, né? Na época que está tendo gripe. Então, vejam que houve uma mudança no genoma, mas ele continuou sendo um H3N2. Então, são mudanças pequenas que, ao longo do tempo, podem ir acumulando e gerar uma mudança maior. Isso a gente chama de drift antigênico. Nessa figura aqui embaixo, do lado direito, a gente vê um H1N1 de patos, né, que foi transmitido para porcos. Tá? Então, embaixo, na parte de baixo da figura, na parte B, a gente vê um H1 de humanos, né, que foi transmitido para um porco que estava em contato com outros porcos que tinham um H3N2. E aí o que foi que aconteceu? Esses dois vírus eles trocaram antígenos e aí formou um H1N2, né, que é diferente. Então, uma parte do H1N1 que o porco pegou do humano com o H3N2 do porco e formou um vírus novo. Então vejam, esse vírus novo, normalmente, nem os porcos nem os humanos, eles têm imunidade contra esse vírus. Né? E aí isso é algo perigoso, porque pode acabar, se esse vírus tiver uma capacidade de transmissão grande, se esse vírus tiver uma virulência grande, causando casos graves, isso pode se transformar numa epidemia de forma muito rápida. Ok? E é esse processo onde a gente tem mudanças de antígenos, como a gente viu aqui, a troca
de antígenos formando um vírus novo, a gente chama de shift antigênico. Tá? Então, em função dessas coisas que a gente observou, o influenza A ele não tem como ser erradicado. Tá? Então, a todo tempo estão aparecendo novas variantes virais, a todo tempo, sim, ao longo dos anos, né? Seja pelos processos de drift antigênico, que são mais lentos, ou pelos processos de shift antigênico, né? Vão aparecendo vírus novos e toda vez esses vírus eles são mais diferentes. E aí a imunidade que as pessoas têm, elas acabam não servindo, né? não conseguindo combater esse vírus novo humano, né? Então, nessa figura aqui a gente vê, né, uma cepa de influenza animal, né, que pode vir de pato, que tem a maior variabilidade de hemaglutininas e neuraminidases, se juntando, né, com um vírus humano comum e formando um vírus reassociado, um vírus que sofreu shift antigênico. E esse vírus ele vai poder infectar humanos, porcos, e ele pode ser um vírus que pode se expandir rapidamente, uma vez que não existe imunidade contra esse vírus, que é um vírus novo. Então, em função de toda essa variação e dessas possibilidades gênicas no influenza, existe no Brasil e no mundo um sistema de vigilância virológica do vírus influenza. Tá? Então, os países eles têm laboratórios que fazem a pesquisa desses vírus. Né? Então, no Brasil, em todos os estados, nós temos os laboratórios centrais de saúde pública que realizam a detecção desses vírus influenza, quais são os vírus que estão circulando no país, né, em cada um dos estados, e isso vai para o Ministério da Saúde para fazer um relatório unificado. E nos estados nós temos unidades sentinelas de síndrome gripal, que são unidades que atendem pacientes com sintomas de gripe, e eles escolhem aleatoriamente um quantitativo de amostras para mandar para o LACEN, para identificar se é influenza e qual influenza está circulando, e também unidades sentinelas de síndrome respiratória aguda grave, que são os casos que ficam internados. Então, essas amostras elas vão para os LACENs identificam os vírus, e isso vai para o Ministério da Saúde e ele vai acompanhando, né? Então, normalmente no Brasil, como eu já falei, a gente tem circulação do vírus influenza H1N1, influenza A H1N1, influenza A H3N2, influenza B, também circulando no nosso país. E essas informações elas são extremamente importantes. Por quê? Aqui a gente tem um mapinha mostrando nos estados as unidades sentinela, né, a distribuição dessas unidades sentinela, tá? Tanto de síndrome gripal quanto a gente chama de SRAG, que é a síndrome respiratória aguda grave. Então vejo que em todos os estados a gente tem pelo menos uma unidade para fazer esse monitoramento. Não precisa estar monitorando todo mundo, é uma informação epidemiológica, tá? E essa informação de circulação é extremamente importante para quê? Para que a gente saiba quais vírus estão circulando, quais linhagens estão circulando. Por exemplo, a gente identifica um influenza B e essa amostra ela vai para um laboratório de referência nacional, que é ou o laboratório da Fiocruz do Rio, ou do Instituto Evandro Chagas no Pará, ou do Instituto Adolfo Lutz em São Paulo. E essas amostras de vírus vão ser sequenciadas. Então, os LACENs identificam por PCR e enviam para os laboratórios de referência sequenciar e identificar as linhagens. E a partir das linhagens que estão circulando com maior prevalência, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, é que se vai escolher qual é a cepa que vai ser utilizada para a vacina da gripe do próximo ano, tá? Então, aqui a gente tem uma tabelinha que mostra a recomendação das cepas para o hemisfério sul em 2019, aqui em preto, tá? Então, foi para a influenza H1N1 foi a cepa de Michigan, para o H3N2 foi a da Suíça, e para o influenza B foi a do Colorado, da linhagem Vitória, em 2019. Isso, recomendação para o hemisfério sul, para a vacina que é produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a Sanofi, que possui 3 tipos de vírus, H1N1, H3N2 e o influenza B, que é essa que a gente toma todo ano, que é distribuída pelo governo. Para 2020, vejam que
tem uma cepa de H1N1, mas não é a mesma. Em vez de ser a Michigan, é a Brisbane. Para a influenza H3N2, em vez de ser a da Suíça, é a do sul da Austrália. Tá? E para a influenza B, eles colocaram a cepa Washington. Tá? Então, por que eles escolheram essas cepas diferentes para os anos? Por causa que eles identificaram que houve uma mudança na circulação ao longo dos anos. E aí eles tentam escolher uma que vá gerar uma imunidade melhor em função dessa cepa ser mais parecida com o que provavelmente vai circular no outro ano. Tá? E aqui embaixo tem a recomendação, a mesma coisa, sendo que para a vacina quadrivalente, que é a vacina que a gente toma quando a gente paga. Então, a vacina que o governo libera para a gente, que é de graça, a vacina da gripe, ela tem 3 cepas. Mas se você quiser tomar a vacina que tem 4 cepas, ela tem a influenza B Yamagata e a influenza B Vitória, ela tem 4 cepas, tá? Mas esse aqui só particular. Ok, então sobre influenza, era isso que eu tinha para falar para vocês. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os coronavírus, né, que estão em alta, que estão aí ainda perturbando a nossa vida, né, tirando a nossa paciência e mudando literalmente todo o nosso modo de vida. Tá? Então, os coronavírus, eles também são vírus de RNA, semelhante ao que são os vírus da influenza, tá? Normalmente os vírus de RNA, eles são vírus que sofrem uma taxa de mutação muito grande e vão mudando ao longo do tempo, tá? Eles são pertencentes à família Coronaviridae e são divididos em 4 gêneros: os alfa-coronavírus, beta-coronavírus, gama-coronavírus e delta-coronavírus. Onde nos alfa-coronavírus nós temos e beta-coronavírus os vírus que normalmente predominam em mamíferos e que tem os subtipos que infectam os humanos, tá? No alfa-coronavírus, nós temos o coronavírus 229E e NL63, a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre eles. E na beta-coronavírus temos o HK1, OC43, o SARS, o MERS e o SARS-CoV-2, que é o atual causador da Covid-19. Dentre os gama e os delta coronavírus, normalmente nós temos vírus que infectam e predominam, causando infecções em aves, tá? Então, eles não, como eu falei, eles não infectam apenas mamíferos, tá? Eles infectam outras espécies e eles podem causar síndrome respiratória e também gastrointestinal. A gente vem observando no Covid, mas em outros coronavírus, o aparecimento de sintomas gastrointestinais também é bem comum, tá? E esses vírus são chamados de coronavírus em função da sua estrutura, né? Que apresenta no seu envelope uma proteína que parece com espículas, né? Então, isso deixa o vírus parecendo um vírus com uma coroa. Por isso que eles são chamados de coronavírus. Eles possuem um genoma de RNA fita simples positiva não segmentado. Então, lembre, o genoma do influenza eram 7 pedaços de RNA fita simples. Aqui não. Aqui é um RNA fita simples único, tá? Que está enovelado. Que também possui uma alta taxa de mutação e recombinação. Nesse genoma a gente tem a produção de algumas proteínas e as principais são a proteína S, também chamada de spike, né, ou espícula. É através dessa proteína que o vírus se liga aos receptores das células e penetra nas células. No caso do SARS-CoV-2, do Covid-19, ele se liga ao receptor da enzima conversora de angiotensina tipo 2. O SARS, que a gente vai falar também, mas o MERS, e ele se ligava a uma proteína chamada DPP4, tá? E outros vírus se ligam à adenosina peptidase, que é uma outra proteína. Então, eles se ligam a receptores diferentes, mas sempre pela proteína S. Aí tem a proteína E do envelope, a proteína formadora de membrana e as proteínas associadas ao núcleo, que têm funções bastante importantes também.
Eles foram inicialmente identificados em meados da década de 60 e eles infectam diversas espécies diferentes, como porcos, camelos, morcegos, gatos e os humanos, tá? E existe, como acontece para a influenza também, a possibilidade deles atravessarem de uma espécie para outra. Então, você tem a transmissão de um morcego para o humano, de um camelo para o humano, de um gato selvagem para o humano, tá? Podendo causar de um leve resfriado a uma síndrome respiratória grave, que também pode vir e causar o óbito. Então, até o momento atual, a gente tem 7 coronavírus diferentes que causam infecções em humanos, tá? Nós temos o SARS-CoV-2, que causa Covid-19. Em 2012, houve uma epidemia no Oriente Médio causada pelo MERS-CoV, tá? Uma síndrome respiratória do Oriente Médio, que é uma alta taxa de letalidade, em torno de 35%. Então, de 10 pessoas, 3 morriam. E a transmissão ela acontecia através de camelos, né? Contato com camelos. E a origem, provavelmente, desse vírus era de morcegos, a MERS-CoV. Em 2005, houve o aparecimento do coronavírus HK1, que causava uma síndrome respiratória moderada, mas com baixa letalidade, quantidade de óbitos muito pequena, né? O vírus era derivado de roedores. O coronavírus humano, o NL63, que é um alfa-coronavírus, causou epidemia em 2004, com quadros de bronquiolite. Vejam, aqui a gente já tem uma infecção no trato respiratório inferior, né? Então, mas era moderada, o número de óbitos era pequeno. Em 2003, o SARS-CoV causou uma epidemia bem considerável na China, né, de síndrome respiratória aguda grave, e o transmissor primário era um gato selvagem, com a origem do vírus no morcego, e lá antes dos anos 2000, de 1960 a 2002, foram identificados o coronavírus 229E e o OC43, que causam síndromes gripais leves, tá? É importante dizer que esses vírus que causam quadros leves, como o coronavírus 229E, OC43, NL63 e o HK1, eles circulam no nosso país numa frequência bem baixa, tá? Principalmente depois no segundo semestre do ano, que é quando os casos de influenza diminuem. Então a gente tem a identificação de alguns casos desses coronavírus circulando, né? Muitas vezes a gente nem sabe, porque muitas vezes nem é pesquisado, tá? Mas existe sim. Já SARS e MERS não, SARS-CoV e MERS-CoV não, eles não circulam por aqui. Então esse SARS-CoV, MERS-CoV e o Covid são os coronavírus causadores de doenças mais graves que acabam culminando com o óbito, né? Então o SARS-CoV ele se originou de morcegos, né? E ele infectou humanos e animais, macacos, cães e roedores, né? Então a transmissão se dava através de gatos do tipo civeta, um tipo de gato selvagem, e o vírus entrava pelo receptor ACE2, né, que é o receptor da enzima conversora de angiotensina, tá? E causou casos de síndrome respiratória aguda grave em grande quantidade de pessoas, com a taxa de letalidade em torno de 9,5% a 10%. Então, de cada 100 pessoas que tinham, 10 morriam, né? Então, a taxa de letalidade é considerada alta. A síndrome respiratória do Oriente Médio, o MERS-CoV, teve uma origem desconhecida, provavelmente de morcegos, né? Sendo que os dromedários eles eram os hospedeiros intermediários. E aí as pessoas que trabalhavam em contato com eles, né, na Arábia Saudita e países vizinhos, eram infectados com uma taxa de letalidade altíssima de 35%. Então, de cada 100, 35 pessoas vinham a óbito. Sendo que esse vírus ele não tinha uma capacidade tão grande de transmissão. Então, o indivíduo que trabalhava com camelos se infectava
e acabava contaminando as pessoas da sua casa ou as pessoas que estavam tratando ele. Então, o espalhamento não foi tão grande assim. Já o SARS-CoV-2, causador da Covid-19, né, ele tem uma alta taxa de transmissibilidade, né, uma taxa de letalidade hoje que está em 3%, né, bem maior do que uma influenza, que é em torno de 0,5%, que teve provavelmente como hospedeiro intermediário o pangolim, que parece um tatu, né, que é vendido na China de forma ilegal, como uma carne exótica, e provavelmente também o vírus teve origem nos morcegos, porque ele é extremamente semelhante àquele SARS-CoV que causou a primeira pandemia em 2003 lá na China. Tem uma figurinha mostrando a taxa de mortalidade entre esses coronavírus que são mais agressivos. Então, o SARS-CoV-2 com a taxa de letalidade 3,5%, o SARS 9,5%, o MERS 34, 35%, comparando com o Ebola, que é em torno de 40%, e Ebola é uma doença que a gente sabe, todo mundo tem medo, porque a taxa de letalidade, a possibilidade de cura é bem pequena, né, a taxa de cura. Então, o quadro clínico dos coronavírus, ele vai de resfriados até pneumonias, né, causando febre, tosse, coriza, dor de cabeça. Nos casos mais graves, a dificuldade para respirar, a diminuição da saturação de oxigênio, levando à necessidade do indivíduo ficar internado com oxigênio suplementar em cama ou, nos casos mais graves, até ser entubado com respiração artificial. E também pode gerar falência renal, óbito, problemas gastrointestinais. E para o Covid-19 a gente está vendo, e para as outras também existem também casos assintomáticos. Tá? A transmissão se dá pela tosse, espirro, gotículas de saliva, o contato pessoal ou com objetos de superfícies contaminadas. E no caso dos outros coronavírus, o SARS e o MERS, principalmente o MERS, contato com outros animais. Período de incubação é em torno de 5 dias, então depois você entra em contato, mas depois de 5 dias você começa a apresentar os sintomas, transmitindo esses sintomas por em torno de 7 dias. Tá? Então aqui é uma figurinha do mapa de infecção da Covid-19, especificamente Covid-19, que é desenvolvido pela Johns Hopkins. Hoje a gente já tem mais de 36 milhões de casos, isso foi dia 5/10, e mais de 1 milhão de óbitos, infelizmente. É uma taxa de 3% de letalidade, então um vírus que pegou a gente aí de surpresa, mas que graças a Deus a gente já está conseguindo superar. As vacinas, se Deus quiser, em breve já estarão disponíveis, e isso veio para nos mostrar o quanto a gente precisa estar atento e cuidando da nossa saúde e nossa higiene. Então, finalizo aqui a nossa primeira aula, tá? E na próxima aula nós vamos falar de mais vírus que causam processos infecciosos respiratórios. Muito obrigado.